entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo 8, versículo 9. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Peço a sua permissão para que entre na sala da sua casa, compartilhando do Evangelho de Cristo Jesus, levando para você as verdades eternas da Palavra de Deus e pedindo que o Senhor edifique a sua vida, edifique sua casa, edifique seu coração, de uma maneira muito profunda, para que você experimente de toda a bênção de Deus. O tema do nosso programa hoje é Deus espera de nós um coração humilde. Quem vai trazer um recado do Senhor para os nossos corações hoje é o pastor Paulo de Tarso. Eu espero que isso possa abençoar a sua vida. Também você que tem participado conosco do programa O Caminho da Vida, nós temos vários meios de entrar em contato com você. Nós temos através do nosso e-mail, que é o caminhodavida.ipb@hotmail.com. Temos também o nosso site, que é o www.ocaminhodavida.org.br ou também www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Nós estaremos postando no nosso site todos os programas novos. O pastor Paulo de Tarso agora está responsável por isso daí. Ele vai estar atualizando o nosso site para que você possa acompanhar, enviar o link dos nossos programas para amigos, para parentes que queiram assistir com você também o programa O Caminho da Vida. Também colocamos à sua inteira disposição um serviço chamado Disque Paz, que é uma mensagem amiga para todas as horas da vida. Disque Paz é o 3025 3333, você liga no DDD 44, é uma ligação gratuita e eu tenho certeza que irá abençoar profundamente o seu coração. Queremos agradecer também todas as pessoas que têm nos mandado o seu carinho, têm nos cumprimentado, as pessoas que até têm cumprimentado-nos pelo Facebook. Nós temos uma comunidade no Facebook do programa O Caminho da Vida que você pode acompanhar também. Eu tenho certeza que isso pode abençoar a sua vida, você pode enviar para os seus amigos, para os seus parentes, tá ok? Quero agradecer em especial a Célia Maria de Jesus, ela é aqui da Vila Operária, aqui de Maringá, ela ligou pedindo oração, estamos orando pela sua vida, tá ok, Célia? Pedimos que Deus abençoe sua casa. Também quero agradecer a todos os irmãos aqui de Maringá que assistem, os irmãos da cidade de Ângulo, Santa Fé, de Caixa São Pedro, Sabáldia, Paudalho, Cianorte, os irmãos de Tamarana, o pastor Paulo de Tarso esteve pregando em Tamarana por esses dias, Paiquerê, Londrina, enfim, todos os irmãos que assistem o programa O Caminho da Vida, seja pela RTV Canal 10, seja pelo Canal 15 da NET aqui em Maringá, seja pela internet, acompanhando pelo nosso site. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês e que Deus fale ao coração de vocês. Hoje, um dos nossos patrocinadores nos fez uma promoção, pediu para que nós divulgássemos aqui. É a promoção da Bíblia Viva, da nova Bíblia Viva. É uma promoção muito jóia, essa Bíblia é muito legal para evangelismo. O custo dessa Bíblia é de R$19. Ah, melhorou agora, né, Suzana? Deitei aqui, então ficou mais fácil para você ver. O custo dessa Bíblia é de R$19,90. Mas o pessoal da Livraria Evangélica Centro Bíblico aqui de Maringá está fazendo uma promoção, ele é parceiro, esse pessoal é parceiro nosso, é uma bênção. Então você chega na livraria e fala, eu quero uma Bíblia, custa R$12,90 para você. Mas eu quero levar para evangelizar, então eu quero 10 Bíblias. Se você comprar 10 Bíblias, eles vão fazer a R$9,90 para você. Pastor, mas o preço está bom, eu quero comprar uma caixa de Bíblias para distribuir para os meus amigos, meus vizinhos, companheiros de trabalho. Aí o preço sai R$8,45. Então você vai lá na Livraria Evangélica de Maringá, o Centro Bíblico, conhecido também como Centro Bíblico, fala com o pessoal lá, com a Gra, com o Luca, com a Danila, fala para eles, olha, eu quero aquela Bíblia Viva que o pastor Alessandro falou ali no programa Caminho da Vida. Olha, é a Bíblia mais barata que você tem hoje para usar para evangelismo. Fala a verdade, R$8,45 numa Bíblia, isso não é despesa, meu irmão, isso é investimento. Procura ali na Livraria Evangélica de Maringá, no Centro Bíblico, tá ok? Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial, depois nós voltamos com o pastor Paulo trazendo a mensagem de Deus para o seu coração. Não sai daí não, fica conosco aqui no programa O Caminho da Vida.
Pequeno Alto Vidro, vidro elétrico, travas, para-brisa, borrachas. Super promoção nos alarmes a partir de R$160. Vidro elétrico a partir de R$300. Trava elétrica R$70. Pequeno Alto Vidro, Avenida Morangueira, 1766, próximo ao São Francisco. Fone 3029-6965, em Maringá. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Olá, muito obrigado por você nos assistir. E eu gostaria de convidar você para nos acompanhar com a leitura do Salmo de número 8. Você pode ver aqui na tela. O Salmo número 8 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo por meio desta mensagem, fazendo uma pergunta para você. O que Deus espera de mim e de você? O que será que Ele espera de nós? O livro de Salmos, ele ensina como nós podemos nos comportar perante Deus. Nele encontramos lamento, alegria, espanto, clamor, gratidão, tantas outras expressões normais em um ser humano, coisas próprias do ser humano. O Salmo 8 é um desses maravilhosos textos de aproximação do Altíssimo. Nele nós percebemos muita consciência de quem é Deus e humildade para reconhecer quem é o ser humano. Ele reflete um coração apropriado para quem está diante do Todo-Poderoso. A mensagem que vou compartilhar com você que me assiste por este canal tem por título, como já anunciado pelo pastor Alessandro, Deus espera de nós um coração humilde. Um coração consciente e humilde reconhece pelo menos 3 verdades. Vamos ver que verdades são estas? Um coração consciente e humilde, em primeiro lugar, ele reconhece a grandeza de Deus. Você pode olhar aí na sua tela, está aparecendo os pontos dessa mensagem, e o trecho do versículo que nós recortamos aí, expuseste nos céus a tua majestade. O salmista olha para o céu e ele se espanta, assim como nós, quando contemplamos um céu maravilhoso, pontilhado de estrelas, e ele fica atordoado com tanta beleza, luminosidade, majestade. Ele reconhece que tudo é obra do dedo de Deus. Tudo o que seus olhos podem admirar é esplêndido, é magnífico, é tremendo. É bom lembrar que não havia telescópio, nem qualquer outro equipamento que ampliasse tal conhecimento. Seus olhos e sua percepção foram invadidos da consciência de quem é Deus. A ciência, a tecnologia ampliaram muito a informação sobre os céus nos dias de hoje, mas o espanto e a adoração ao Criador não aumentaram. Um coração apropriado na presença de Deus tem profunda compreensão do poder, da grandeza, da majestade, soberania do Criador. Por isso, ele não banaliza, não ignora, não se torna irreverente. Ao contrário, teme, treme, aquieta-se, reverencia. Para essa pessoa, Deus é grande. E tudo bem, um coração consciente e humilde. Ele não só reconhece a grandeza de Deus, mas um coração consciente e humilde, em segundo lugar,
também. Ele reconhece a pequenez humana. Olha aí na tela do seu vídeo, que é o texto que nós recortamos, é o trecho do mesmo texto básico que diz: que é o homem que dele te lembres? Em contraste, então ele olha para si e percebe a imaterialidade, a irrelevância, ou seja, o quanto ele é pequeno. Os cientistas nos ensinam que 99% da massa do sistema solar estão contidos no Sol. O outro 1% restante distribui principalmente pelos 9 planetas, dentre os quais está a Terra. Então fica fácil perceber nossa insignificância em termos de volume de massa, somente comparada dentro do sistema solar, que é um nada no universo. O Sol some dentro da galáxia chamada Via Láctea, que possui 100 bilhões de estrelas. A Via Láctea é uma das 200 bilhões de galáxias no chamado universo conhecido. Chega, não é? Um coração apropriado na presença de Deus percebe a pequenez, insuficiência, dependência e incapacidade. Para essa pessoa, somos pequenos. E tudo bem. Um coração consciente e humilde não só reconhece a grandeza de Deus, não só reconhece a pequenez humana, mas um coração consciente e humilde. Em terceiro e último lugar, acompanhe agora no nosso vídeo, aí no seu vídeo, ele reconhece o nosso valor em Deus. Tudo que somos vem de Deus. Olha para o texto aí seguinte. Diz assim: fizeste-o. Ou seja, tudo que ganhamos vem de Deus. Ainda, na próxima projeção, diz: de glória e de honra o coroaste. Tudo o que dominamos vem de Deus. Ainda no próximo recorte, que aparece no seu vídeo, diz-nos assim: deste-lhe domínio. Não fomos esquecidos, nós não fomos ignorados, nós não fomos abandonados por Deus. Antes, Ele se lembra de nós, a ponto de nos visitar na pessoa do Filho do Homem, que é Cristo Jesus. Ele nos deu valor, Ele nos fez valiosos, Ele nos amou a ponto de nos destacar perante toda a criação, feitos à imagem e semelhança. E no texto diz: um pouco menor do que Deus. Um coração apropriado na presença de Deus, ele olha para si através do amor do Altíssimo. Para essa pessoa, nosso valor está em Cristo e tudo bem. Como pequeninos e crianças de peito, encontraremos força somente descansando nos braços do Senhor. Vamos clamar com um coração apropriado, consciente e humilde, para desfrutarmos em abundância da presença do Senhor. Queridas e queridos, quero finalizar dizendo que Deus espera de nós um coração humilde, um coração consciente, humilde, que reconhece a grandeza de Deus. E quando olhamos para as obras da criação, quando olhamos para as obras de Deus, Ele espera de nós algo, uma atitude relevante para nós. Quando nós olhamos para essas obras das mãos de Deus, que nos levam a uma vida contemplativa, de adoração, por reconhecer quão extraordinário e magnífico é o seu poder e sua grandeza. Então Deus espera de nós um coração assim, humilde, contrito, que reconhece também a pequenez humana. Que nós possamos nos olhar como quem olha no espelho, nos reconhecendo pequeninos. Um coração que nos leva a olhar para dentro de nós mesmos e nos faz perceber quão insignificante nós somos, quão dependentes dele. Mas Deus espera de nós um coração humilde que seja capaz de reconhecer nosso valor em Deus. Tudo o que temos, tudo o que somos é por causa de Cristo, que sendo Deus encarnou-se e fez-se um de nós, para que com o seu sangue nos comprasse para Deus. Somente através de Jesus Cristo e de seu sangue derramado na cruz por nós é que você pode ser salvo. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa e que tenhamos um coração humilde. Amém. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra um dia como
infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Pequeno Auto Vidro, vidro elétrico, travas, para-brisa, borrachas, super promoção nos alarmes a partir de R$160. Vidro elétrico a partir de R$300. Trava elétrica R$70. Pequeno Auto Vidro, Avenida Morangueira, 1766, próximo ao São Francisco. Fone 3029-6965, em Maringá. A mais completa da cidade. Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblias, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, você está nos assistindo, obrigado por esse carinho. O pastor Paulo trouxe uma mensagem abençoada sobre o Salmo 8, falando sobre a necessidade de termos um coração humilde. Antes de nós começarmos aqui com os pastores o debate, falei dessa Bíblia para vocês no primeiro bloco, né? Eu só dou trabalho aqui, né, Suzana? Eu não avisei eles que eu ia mostrar a Bíblia aqui, eles vão correr atrás do foco aqui. Ou então o Paulinho pega aquela imagem primeiro lá, Paulinho, vamos ver como é que nós fazemos isso. Como é que está de reflexo aí, tá joia? Então você vê aqui, a Nova Bíblia Viva. Nós já falamos do preço para você procurar lá no nosso patrocinador, na Livraria Evangélica de Maringá, mas você pode ganhar essa Bíblia que está na minha mão aqui, pode ser sua. Como é que eu faço isso, pastor? Você vai mandar um torpedinho, um SMS agora, para um dos dois telefones, 8414-3979, anotou? 8414-3979, ou 8414-3940, dizendo o seguinte, você vai dizer lá assim, estou assistindo o programa, quero a Bíblia, e escreve seu nome. Às vezes as pessoas mandam torpedo sem o nome, a gente não tem como saber quem ganhou. Então, coloca lá, estou assistindo ao programa, quero ganhar a Bíblia, e escreve o seu nome e mande o torpedo para o 8414-3979, 8414-3940. Nós vamos anotar o nome de todos aqueles que escreveram e vamos sortear semana que vem. Nós vamos dar essa Bíblia de presente para você. Vamos mandar na sua casa, tá ok? A Nova Bíblia Viva. Pastor Paulo, nós ouvimos a mensagem, uma mensagem muito abençoada, graças a Deus por isso. E o senhor falou sobre a necessidade de um coração humilde. Mas antes, pastor, de nós trabalharmos sobre o coração humilde em si, eu queria perguntar para o senhor, o que é humildade? Humildade tem algum tipo de relacionamento com condição financeira? Será que ser humilde é não ter grandes posses? O que é humildade? Antes de responder a essa pergunta, pastor Alessandro, eu gostaria de destacar uma coisa interessante. Lá em Sarandi, na Escola Santa Ana, tem uma garotinha de apenas 6 anos. Ela declarou pra gente que ela assiste, não perde um programa nosso. Eu gostaria de mandar um abração. Manda esse abraço para ela. Isso, é Vitória. Vitória May assiste nosso programa. Vitória, um grande abraço. Beijo grande para você, querida. Tem só 6 aninhos. Que bênção. Obrigado, Vitória. Que Deus abençoe sua vida, querido. Que você cresça aí nos caminhos do Senhor, sendo bênção, tá ok?
E sobre essa pergunta, é interessante que o conceito geral mesmo a respeito de humildade está associado com pobreza, né? As pessoas pensam em humildade e associam ser humilde ao cara, o camarada é humilde, quer dizer, ele é pobre, ele não tem recursos financeiros. Necessariamente não. A pessoa pode não ter recursos financeiros e não ser humilde, né? Ou pode ter muitos recursos financeiros, ser uma pessoa abastada, uma pessoa rica e ao mesmo tempo ser uma pessoa humilde. A humildade é mais do que isso. A humildade é uma atitude, uma predisposição da pessoa de se olhar como igual a todos, colocar-se no patamar de igualdade a todos os demais, né? E qualquer postura diferenciada disso já foge aquilo que nós conhecemos como humildade, né? Então poderíamos dizer que a humildade bíblica seria o reconhecimento da nossa fraqueza, reconhecimento da nossa necessidade de Deus, reconhecimento de que nós somos criaturas e que Deus é o Criador, seria isso, pastor? Exatamente isso. Então perceba que quando nós temos esse tipo de reconhecimento, nós nos vemos nesse nível de igualdade. Não importa o que eu possua ou não, né? Eu acredito que é bem essa colocação mesmo. Deus é alguma coisa e nós somos insignificantes. Aqui até no texto que o senhor leu, né, ali no Salmo 8, o salmista que nos escreve esse salmo, Davi, ali a partir do versículo 3, ele diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele se lembre, e o fizeste, e o filho do homem que o visites. Então Davi, ele reconhece, olha, quando eu olho a grandiosidade de toda a criação, eu me pergunto, quem é o homem para que Deus se preocupe conosco, se lembre de nós? Isso é humildade, pastor? Reconhecer que Deus nos ama não pelos nossos méritos, mas simplesmente porque Ele é Deus? Eu acredito que é bem isso mesmo, principalmente porque quem fala no texto não é alguém pobre financeiramente. Exatamente. É alguém. E ele se vê nessa condição, né? Joia. Pastor Vanderlei, por que Deus se agrada tanto de um coração humilde, então, pastor? Nós vimos essas questões, trabalhamos aqui um pouco mais o conceito da humildade. Por que Deus se agrada desse tipo de coração? Isso agrada a Deus, primeiro, pelo reconhecimento da pessoa de Deus. Porque uma pessoa humilde vai reconhecer primeiro a dependência que ele tem de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, né? Resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma pessoa soberba, ela não vai reconhecer que precisa de Deus, não vai reconhecer que Deus está no controle das coisas, que Deus é soberano, que Deus é Senhor de tudo, que Deus é Senhor inclusive da vida dela. Então, quando há humildade no coração, a primeira coisa que a pessoa reconhece é a pessoa de Deus, que sem Deus nós não somos nada. E hoje em dia, tem muitas pessoas que têm dificuldade em fazer esse reconhecimento, pastores? O que vocês acham? Como é que vocês veem a nossa sociedade? Eu acredito que ainda tem muita gente soberba por aí, né? Muita gente... Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim, uma outra pessoa diz, Deus tem abençoada. E a outra pessoa diz assim, se eu não trabalhar, eu quero ver se eu vou ter. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você, você só trabalha porque Deus quer que você trabalhe. É verdade. E se você não... saúde para isso. Exatamente. Se você não tiver saúde, se não chover, não fizer sol, você não trabalha. Então, mesmo o seu trabalho é um reconhecimento da bondade de Deus, senão você estaria perdido. Então tem muita gente que acha que tem alguma coisa, que pode alguma coisa, por causa da sua força, da sua saúde, né, da sua disposição. Quem nos dá isso é Deus, né? Se Deus não nos der isso, nós estamos... É Ele que dá o ar, né, para que nós respiremos. Eu também percebo, viu, pastor Vanderlei, que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande em reconhecer Deus na sua vida, seja nas derrotas e seja nos sucessos. As pessoas, quando tem algum sucesso, você vai falar para ela, meu irmão, que bênção, Deus te abençoou. Deus abençoou não, eu trabalhei, eu construí. Mas quem deu a saúde? Quem deu inteligência? Quem proporcionou os meios para que isso acontecesse? As pessoas têm uma dificuldade de reconhecer essa isso, né? dificuldade, pastor Alessandro, eu acho que é alguma coisa assim que é bem inerente ao coração do ser humano mesmo. É bem próprio de todo ser humano. Diríamos que praticamente essa ostentar ser alguma coisa é nossa. Porém, um coração transformado por Jesus Cristo, ele passa a reconhecer a sua condição, o seu estado.
Sim, né? Que bênção, que bênção. Nós vimos aqui, então, que a questão da humildade, ela se refere a reconhecermos quem nós somos, né? Existe, então, pastores, pastor Vanderlei, pastor Paulo, alguma diferença entre ser humilde diante de Deus e ser humilde diante dos homens? Podemos dizer que todo mundo que é humilde diante de Deus será humilde diante dos homens? Ou será que essa não é uma máxima verdadeira? O que vocês acham? Eu acho que não é uma máxima verdadeira. Nós podemos até, por temor de Deus, reconhecer a grandeza de Deus. Mas aí quando chega diante dos homens, a gente se acha alguma coisa, né? Então eu acho que é uma consequência também. Quando a gente consegue ser humilde diante de Deus, é mais fácil a gente ser humilde diante dos homens. Mas começa com Deus, claro. Mas tem gente que reconhece Deus, mas mesmo assim, quando chega diante dos homens, Nós vemos na Bíblia, por exemplo, o exemplo do rei Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor, ele não era nem humilde diante de Deus, nem diante dos homens, né? E olha as consequências. Deus o quebrou, né? Deus colocou para pastar. Mas eu acho que nem sempre. É mais fácil. Quem é humilde diante de Deus, é mais fácil ser humilde diante dos homens. E não seria uma atitude a se pensar, até com respeito à conversão, a questão das pessoas falarem, olha, eu me submeto... Eu lembro uma vez... desculpe do corte do pensamento. É nesse sentido mesmo que eu estou dizendo. Ser submisso só diante de Deus. Eu lembro uma vez que uma senhora, muito tempo atrás, logo no início do meu ministério, eu fui visitar essa senhora de idade e algumas pessoas até me colocaram muito medo. Pastor, o senhor vai lá, aquela senhora é difícil. Eu falei, ela é ovelha, eu preciso visitá-la. E eu cheguei, logo que eu cheguei na casa dela, uma senhora ela de bastante idade, ela falou logo para mim assim, olha pastor, quero dizer uma coisa para você. Eu sou submissa somente a Deus. Tá ok? O senhor entendeu? Eu falei para aquela irmã, irmão, obrigado, a senhora tranquilizou meu coração. Ela falou, por quê? Eu falei, uma vez que a senhora é submissa a Deus, com certeza a senhora se submeterá a todos aqueles que Deus colocar sobre a vida da senhora. Ela falou, não é que eu não tinha pensado sobre essa questão, pastor? Então, facilitou o nosso relacionamento só ali. Mas não é um erro, uma falha, um pecado a pessoa dizer que se submete somente a Deus e não se submeter. E quando nós falamos submeter aqui, meus irmãos, não é ser o bobo, ser o capacho, não é isso que nós estamos querendo dizer. É submeter em reconhecimento de que as outras pessoas são iguais a nós diante de Deus. Deus ama a todos, Deus não vê bolso, Deus não vê status, Deus não vê cultura, Deus não vê nível social, Deus vê as pessoas que Ele fez. A Bíblia diz que Ele mesmo irá aplanar todo monte e irá aterrar todo vale. Não seria um pecado, pastor? Sim, eu acredito sim que essa colocação sua é muito oportuna, pastor, pelo seguinte, se o meu relacionamento de submissão e humildade em relação a Deus me coloca numa condição de ver que é Ele, somente Ele, é digno de toda a honra, glória, Criador de todas as coisas, e eu sou pequenininho, e aí eu me submeto a Deus. Mas Deus usa dos seus instrumentos, na sua instrumentalidade, dos homens também, que são investidos de autoridade sobre nós. Né? Eu me reporto para a situação de Davi mesmo. O próprio Davi, quando fugia lá de Absalão e aquela coisa toda, houve um camarada, um adversário seu, que vinha praguejando, jogando pedra e aquela coisa toda, e os seus fiéis ali, os seus soldados, queriam acabar com ele, falando, vou acabar com esse cara, quem é esse cara aí, para poder tratar com... Afrontar o rei, afrontar o rei desse jeito. E o que ele disse? A submissão dele a Deus foi tamanha, e a humildade, embora sendo rei, ele falou, não toque nele, deixa, se ele tinha que fazer, porque Deus está permitindo. Então, para a gente conhecer assim, a maneira como Deus trata conosco, não é? Como ele forja o nosso caráter, até mesmo através das adversidades, e mesmo de um processo corretivo, de uma disciplina mediante as autoridades humanas, eu acho que aí é humildade. Agora, humildade não é quando o camarada chega aqui e ele disse humilde para todo mundo. E na hora de vão ver, ele bate na mesa e diz, quem manda aqui sou eu. É uma humildade absurdamente subjetiva, né? Eu estava olhando aqui o texto, pastor, que o senhor leu aqui do Salmo 8, e ali no verso 6 diz o seguinte, Davi falando, que Deus deu domínio sobre as obras das mãos dele e sob seus pés tudo puseste, ou seja, Deus colocou nas mãos do homem o domínio sobre todas as coisas. Será que isso também não seria motivo de nós termos humildade, sabendo que todo poder, toda autoridade, que todo cargo que nós alcançarmos, todo louvor, toda glória,
vem de Deus, não foi Deus quem nos deu? Às vezes os homens usam isso como motivo de orgulho, né? É verdade. Verdade. Eu tenho autoridade, eu tenho domínio, né? Aí vai descendo. Vai descendo e coloca, Deus deu isso para nós, mas Deus nos deu isso para reconhecer que foi Ele que deu, né? E às vezes nós nos orgulhamos. Por exemplo, Adão e Eva, né? Deus deu tudo para eles no Jardim do Éden. Verdade, pastor. Eles iam ter uma vida maravilhosa, mas mesmo assim se ensoberbeceram contra Deus. O próprio diabo, a Bíblia diz que ele tinha uma posição no céu maravilhosa, né? Era o querubim ungido de Deus lá e tal. E ele se orgulhou contra Deus. Por que não ter humildade, né? E dizer, não, o Criador está fazendo isso, o Criador me deu isso. E aí ele levou para o outro lado. Então, eu acho que humildade é o reconhecimento mesmo que de Deus vem todas as coisas e para Deus vai todas as coisas, né? Nada... Inclusive aquele texto de Tiago, capítulo 1, sim, verso 13, ele é muito interessante. Ele diz assim, olha, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés de dizer, deveria dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Benção. Se o Senhor quiser. Porque se Deus não quiser, a gente não tem como, né? Não chega na porta. Um outro texto que eu acho fantástico, maravilhoso, uma oração de Davi, está lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Eu vou ler para você, é um pouquinho extenso, peço só que você tenha um pouquinho de paciência, mas preste atenção na profundidade dessas palavras de humildade de Davi. Diz assim, a partir do versículo 10, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Eu acho tremendo quando Davi chega diante de Deus e fala, Senhor, tudo é teu. A vida é tua, a riqueza, a glória, tudo vem de ti. Qual é a referência bíblica aí? 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10. Dá um bom sermão, hein, pastor Vanderlei? Já manda lá um bom sermão para a igreja. É interessante que o comportamento dos reis nesse período era que eles eram semideuses. Sim. Eles eram deuses. Quem está falando novamente é um rei que está dizendo isso e esse reconhecimento. Outra coisa, quando você fala em questão de autoridade, o pastor Vanderlei falou com muita propriedade essa questão aí, eu me lembrei do texto de Jesus quando era julgado por Pôncio Pilatos. E aí ele pega e chega para Jesus, vendo que Jesus não tinha nenhuma culpa, que ele estava sendo sentenciado por inveja. Ele diz assim, você não sabe que eu tenho autoridade, que eu tenho poder para te libertar e etc. E Jesus então se volta para ele, nenhuma autoridade foi dada se não fosse meu pai. Verdade, né? Verdade. Com respeito ao texto que eu li também de 1 Crônica, você vai lá na Livraria Evangélica de Maringá, fala para o Luca, o pastor pediu para eu comprar o livro O Perfil de Três Reis. Leia esse livro, é um livro pequeno, fantástico. Ele fala um pouco sobre essa humildade de Davi e sobre o reconhecimento do poderio de Deus, tá ok? Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, nós já voltamos, tá ok? Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Posto de telhas Barra Bonita Limitada, telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil,
1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que bom que você está nos assistindo. Esses dias nos deram um título que eu fiquei muito feliz, até não sei até quando que é merecido ou não, mas eu agradeço. Já umas 5 ou 6 pessoas nos disseram: pastor, o programa Caminho da Vida é a escola bíblica da TV aqui de Maringá. Fiquei muito feliz com esse título e espero que nós consigamos honrar esse título, sabendo que isso vem de Deus. E a nossa intenção é essa: discutir a Bíblia, levar para você uma palavra bíblica, para que traga conhecimento ao seu coração. Lembrando você que quer ganhar uma Bíblia de presente, a Nova Bíblia Viva, ela está numa versão muito jóia, uma leitura muito fácil, eu tenho certeza que irá abençoar o seu coração. Você que quer ganhar essa Bíblia, que vai passar aí no seu vídeo, aí nós damos trabalho aqui para o Paulinho, para a Suzana, para eles focalizarem nesse negócio aqui, mas é bênção, tá ok? Você que quiser ganhar essa Bíblia Viva, você mande um torpedo agora dizendo: eu estou assistindo o programa e eu quero a Bíblia. Qual o número dos celulares que você manda ao torpedo? 8414-3979 e o 8414-3940. Você manda esse torpedo, esse SMS, dizendo: estou assistindo o programa, quero ganhar a Bíblia, e coloca o seu nome. Não deixa de colocar o seu nome embaixo, para que nós saibamos para quem nós iremos sortear essa Bíblia Viva, tá ok? Nós vamos continuar aqui no nosso programa O Caminho da Vida, sua escola bíblica da televisão aqui de Maringá, continuando debatendo sobre esse tema de ter um coração humilde diante de Deus. Pastor, o texto lá do Salmo 8, pastor Vanderlei, ele nos traz uma citação bastante interessante e até um tanto quanto inquietante. Porque aqui, quando o salmista fala do homem, ele fala da grandiosidade de Deus, mas ele diz que o homem, Deus fez um pouco menor do que ele próprio e o colocou, e de glória e honra coroou esse homem. Qual o significado disso, pastor Vanderlei? O que significa o homem ter sido feito um pouco menor do que Deus? Será que nós somos semideuses? Será que nós temos alguma divindade em nós? Qual o significado do texto? Eu acho que nós temos que ver antes da queda e depois da queda também. Porque antes da queda, o homem tinha uma certa capacidade. Adão e Eva eram dotados de um conhecimento fantástico. Alguns estudiosos dizem que Adão e Eva usavam 100% da sua capacidade cerebral. Isso, e Deus os fez ali no jardim com muita capacidade. Deus dotou eles de capacidades que só Deus tinha. A Bíblia diz, né? Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que aí vem o pecado. Depois da queda, eu acho que o homem perdeu essa imagem, essa capacidade que Deus deu a eles. Então hoje, apesar de Deus ter nos criado no Éden um pouco menor do que da sua capacidade, não é que nós somos semideuses, nem pequenos deuses. Há religiões que dizem que nós vamos ser deuses no céu. Também não. O que Deus está falando aí é a questão que Deus transmitiu ao homem alguns atributos dele. Sim. Alguns atributos que pertenciam a Deus, Deus compartilhou com o homem, por isso o homem é um pouco menor que Deus. Mas a queda fez um estrago muito grande no homem. Hoje nós temos, em Cristo Jesus, nós recuperamos algumas coisas, Sim. Mas nós não temos mais essa capacidade, e a imagem e semelhança de Deus nós só conseguimos recuperar em Cristo Jesus. O teólogo Agostinho de Hipona, teólogo ali do 3º século, Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, diz que a imagem de Deus que foi criado, com a qual nós fomos criados, ela foi ofuscada pelo pecado. E ela só é reabilitada através de Cristo Jesus. E nós já temos essa imagem, os que estão em Cristo, só que ela está sendo lapidada até o dia da glória. A Bíblia diz, Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória até que cheguemos à perfeita varonilidade. Na verdade, a queda ela corrompeu essa identidade, essa identificação, essa natureza,
E tirou também a humildade do homem. Né? Tirou. Na verdade, a substituição, né? A própria tentação foi em cima da humildade. O pessoal fala sobre a questão da maçã. A Bíblia não nos diz nada que maçã, fruta laranja, é. banana. Se era maçã, coco, laranja, jaca, ninguém sabe qual era a fruta. A Bíblia nos diz que Eva foi tentada com respeito ao quê? Se você comer essa fruta, você será igual a Deus. Você não precisará mais se submeter, você poderá andar pelas suas próprias vontades. Ela comeu, viu que a fruta era boa, chegou e apresentou para o seu marido. Tem muita gente que fala, mas por que Adão pecou? Adão pecou porque não cumpriu o seu papel sacerdotal, de repreender a sua esposa, de instruir a sua esposa e de depois pedir perdão a Deus. Ele simplesmente ouviu e falou, olha que a história é boa, nós seremos deuses, e também tomou para si da fruta. Então, qual era a tentação? Nós seremos iguais a deuses. Lembro-me que um certo pastor diz que todo pecado, se eu não me engano foi o pastor Ricardo Gondim, nos áureos tempos do pastor Ricardo Gondim, ele diz que todo pecado é um punho cerrado contra a soberania de Deus. Todas as vezes que pecamos, nós falamos para Deus, eu não quero me submeter à sua autoridade, eu vou ser o meu próprio Deus. Daí, pecamos. Interessante, inclusive, como você colocou, pastor Alessandro, que a tentação foi essa mesmo. Ou seja, até um certo momento, o primeiro casal, estava vivendo na condição de submissão, de humildade, etc. Depois, são seduzidos e tentados a uma outra atitude antagônica, oposta, que é o orgulho, a ostentação de querer ser. Né? Essa é agora a tentação hoje para nós, de queremos ser. E aí, então, o que a gente chega à conclusão de que o orgulho ele precede a ruína. Já diz isso lá o Provérbios, né? Salomão, e a altivez do espírito já precede a queda. Nós temos uma onda também hoje aí nas universidades, né, nas faculdades, o ensinamento do ateísmo. Parece que os professores de filosofia, de psicologia... Acha que é bonito. Acho que é bonito. Se orgulham de dizerem que onde está Deus e não acredito em Deus. Acho que cada um tem direito de acreditar em que quiser, até acreditar que não existe Deus. Ser ateu é um direito seu. Exatamente. Claro que você não pode querer que a sua classe creia do mesmo jeito que você. Você tem que ater a sua matéria, ensinar o seu curso e deixar que os alunos acreditem naquilo que eles quiserem. Eu estou dizendo isso porque tenho conversado com alguns alunos e alguns professores querem colocar a goela abaixo dos alunos o ateísmo. Até ridicularizar, exatamente. Né? Dizendo que é uma muleta, a fé, na verdade não exatamente. Só que esse salmo que o pastor Paulo leu é uma chamada à reflexão. Verdade. Olha as obras das mãos de Deus. Como tudo foi criado muito bem ordenado e organizado. Se a pessoa olhar para a natureza e não acreditar em Deus, eu não sei o que ela vai acreditar. Ninguém, absolutamente ninguém, e nem uma explosão seria capaz de organizar as coisas tão bem organizadas como são hoje na Terra. Ainda um outro salmo de Davi, o Salmo 19, diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha só, um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Presta atenção, a própria criação manifesta a glória de Deus. Isso é profundo demais. Esse salmo é extraordinário. É um dos que eu sou apaixonado por todo salmo, mas esse daí toca de forma especial. Nós falamos, esse texto aqui é verdade. Mas é porque eu também sou muito apaixonado pela natureza. E tem um texto, desculpa, pastor Paulo, tem um texto em Romano que diz que por causa disso, por causa dessa natureza, Romanos 1, os homens serão indesculpáveis. É verdade. Mesmo que você não conheça Jesus como seu Salvador, não tenha uma experiência com Deus, você será indesculpáveis por causa dessa criação de Deus. A própria natureza revela. Exatamente. Você não vai poder chegar diante de Deus, mas eu não sabia que existia Deus. Rapaz, como que uma árvore cresce? Como que os rios correm para o mar e o mar nunca se enche? Como que o sol brilha, como que a terra gira, aqui, é uma Romanos, coisa maravilhosa. Citou Romanos,
ali o capítulo 1, versículo 18, a partir do versículo 18, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. É Bíblia, querido. Romanos 8, a partir do verso 18. Então, para as pessoas que dizem que fé é loucura, fé não é loucura. Fé é racionalidade aplicada à pessoa e à obra de Deus. Isso é fé. É ter razão completa, única e exclusivamente em Deus. E eu gostaria de complementar esse texto aí, porque Sim, a Bíblia chama a essa pessoa que não consegue reconhecer com tudo que foi criado, que está revelando a presença de Deus em tudo, a palavra de Deus chama isso de insensato, de tolo. E o Salmo 14, por exemplo, diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompe-se e praticam abominações. Né? É verdade. E então a palavra de Deus mesmo coloca de forma muito clara, e o outro texto muito parecido com esse é o Salmo 53, versículo 1, que também diz as mesmas palavras. O homem que não consegue enxergar Deus por meio da revelação da própria natureza, ele é um insensato. E pior, ele dizendo-se sábio, transforma-se em louco, em tolo. E ele acha que isso é palavra de sabedoria, negar a existência de Deus. Pastores, nós estamos aqui para terminar esse bloco. A hora que a discussão ficou boa, né? A hora que ampliamos aqui, que aquecemos os motores, o tempo já urge, nós precisamos terminar o programa. Mas para que nós terminemos o programa, eu gostaria que nós focalizássemos em uma questão, porque tanto o tema da mensagem, quanto a maneira como foi exposto, pastor Paulo, o senhor deixou bem claro que Deus espera de nós um coração humilde. Nós falamos aqui sobre a humildade, sobre alguns problemas, mas eu queria perguntar, por que Deus espera de nós um coração humilde? Por que Deus tem essa alegria em ter de nós um coração humilde? Antes eu quero ler dois textos do Salmo 51, onde Davi faz uma oração de confissão de pecados. O versículo 10 e o versículo 17 do Salmo 51. No versículo 10, o rei Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E ainda no versículo 17, Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Por que Deus tem tanto prazer no coração humilde, pastor Vanderlei? Primeiro porque nós vamos reconhecê-lo como Deus. Amém. Né? E vamos nos reconhecer como pecadores. Quando nós temos o coração humilde, reconhecemos Deus como Deus e nos reconhecemos como pecadores e que precisamos desesperadamente da graça de Deus. Amém. Pastor Paulo. E assim sendo, nós reconhecemos também a nossa total dependência desse Deus. Ou seja, o homem altivo é aquele que primeiro ele esgota todas as possibilidades, todos os recursos. Deus, se sobrar um espaço para ele, em última instância. Na verdade, não. Quando a pessoa é humilde, ele reconhece que com recurso ou sem recurso, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, sendo aqui ou lá, ele não interessa. Ele depende totalmente de Deus, até por seu respirar. Algumas pessoas têm aquele ditado infame, né? Primeiro a obrigação, depois a devoção. É errado. Primeiro a devoção, primeiro Deus, porque todas as nossas obrigações demandam dele. Eu acredito que Deus se agrada num coração humilde, num coração compungido, num coração contrito, porque esse é um coração desarmado, é um coração que espera receber todas as coisas das mãos do próprio Deus. Eu espero que o seu coração seja assim, eu espero que o meu coração seja assim, que o nosso coração, aqui de todos os pastores do programa, seja assim. Nós vamos para mais um pequeno intervalo comercial, nós já voltamos com o programa Caminho da Vida, onde o pastor Paulo estará orando pela sua vida. Fique conosco, já voltamos.
máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Muito obrigado porque você esteve conosco até agora. Só lembrando você que quiser ganhar esta Bíblia, a nova Bíblia Viva, você mande um torpedo SMS agora para o 8414-3940 ou 8414-3979, dizendo: estou assistindo o programa, quero a Bíblia, e coloca o seu nome. Nós vamos ter prazer de enviar essa Bíblia na sua casa. Fica agora com a oração do servo do Senhor, o pastor Paulo, e até a próxima semana com o programa O Caminho da Vida. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Convido você para orar conosco. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque seu coração em sintonia com o Pai. Pai querido e amado, nós queremos aqui, Senhor, neste dia, depois de tudo que ouvimos na Tua Palavra, reconhecer que só o Senhor é um Deus grandioso, é um Deus tremendo. Reconhecer a sua grandeza e a sua existência. Mas nós queremos também reconhecer o quão pequeninos nós somos. Por isso nós pedimos que o Senhor nos conceda um coração humilde para reconhecermos isso. E que tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que possuímos vem de Ti. Senhor, muito obrigado por ter nos enviado Jesus Cristo, nossa maior riqueza, que veio nos trazer a salvação. Ensina-nos a sermos humildes e reconhecermos que precisamos dele, que precisamos dessa salvação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrem